Vamos conversar um pouquinho hoje sobre trombose venosa profunda. Para a gente entender a trombose, a gente precisa relembrar um pouquinho de como que é a circulação venosa. É muito importante a gente lembrar como é a circulação venosa nos membros inferiores, porque os membros inferiores são a sede da maioria das tromboses. Isso pelas próprias características de fluxo sanguíneo e anatômicas dessa região. Então, os membros inferiores, eles vão ter uma circulação venosa profunda, que são aqueles vasos, aquelas veias, que ficam profundas quando você pensa que a pele é a superfície e os ossos são as estruturas que estão bem no meio lá do membro inferior. Então, são vasos bem calibrosos que estão próximos dos nossos ossos. Eles estão envolvidos pela musculatura e a nossa musculatura, ela é envolvida por uma capa chamada fáscia, que faz com que quando o músculo movimenta, ele promove uma massagem nessas veias que ejeta o sangue no sentido de retorno do fluxo para o coração. Então, as veias são vasos de retorno do fluxo. O sangue já foi pelas artérias para levar os nutrientes, já entregou oxigênio, nutrientes para os tecidos. No momento em que esse fluxo vai retornar para o coração com o resíduo do metabolismo, com o CO2 que vai precisar ser removido nos rins, no pulmão, cada um dos órgãos vai fazer a sua depuração do nosso sangue, digamos assim. Então, essas estruturas de retorno são as nossas veias. As veias, elas têm que fazer o papel de fluxo de retorno para o coração num sistema que está submetido à ação da gravidade. Então, as veias têm algumas estruturas que permitem que esse fluxo aconteça e que tentam impedir o refluxo do sangue. Quais estruturas são essas? São chamadas de válvulas. A cada segmento dessas veias, você vai ter dois folhetinhos que se tocam. Quando o fluxo é para cima, eles se abrem e o sangue passa. Quando o sangue tenta voltar, essas estruturas se enchem com o sangue e elas se encostam e impedem o refluxo, certo? Essas estruturas super delicadinhas são as válvulas que estão presentes em todos os segmentos das veias das nossas pernas, sejam profundas ou superficiais. As veias profundas são muito calibrosas nos membros inferiores e são responsáveis por 80% do fluxo de sangue de retorno para o coração. Apenas 20% vem pelas veias superficiais. Aqui cabe uma observação. É por isso que nós podemos utilizar as veias safenas, que são superficiais, para substituir uma artéria importante, como numa ponte de safena do coração. A retirada daquela veia superficial da perna não vai causar um prejuízo muito importante na função de retorno venoso, porque o sistema venoso superficial dos membros inferiores ele tem uma relevância menor do que o sistema venoso profundo. Trombose venosa profunda, então, seria a formação de um coágulo de sangue em uma dessas veias muito calibrosas, próximas dos ossos e que correspondem à drenagem de 80% de todo o sangue da perna. O que vai acontecer nesse paciente? Vai haver uma dificuldade de drenagem do sangue que chegou pelas artérias. As artérias estão funcionando normalmente, mas a veia ficou obstruída. O paciente vai ter o quê? Um desconforto, uma dor no membro inferior, principalmente por conta da distensão dos tecidos. Isso é muito desconfortável. Vai haver uma modificação na coloração da pele. Ela pode adquirir uma coloração eritemato-violácea, que seria um tom um pouco mais avermelhado ou um pouco mais pro roxo mesmo. Um edema, né, um inchaço da perna por conta do acúmulo de líquido e o aumento de pressão nessas veias que estão sobrecarregadas. E as veias superficiais também se tornam mais visíveis. A musculatura da panturrilha se torna um pouco mais dura quando comparada com o contralateral, porque habitualmente a trombose é unilateral. E o paciente procura atendimento porque é um quadro clínico bastante desconfortável que leva o paciente até o pronto-socorro.